Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Está começando mais um episódio especial do nosso podcast. Hoje é domingo, 11 de maio de 2025, e seguimos com o estudo do trimestre. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Nesta lição, vamos explorar como Deus se comunica através de elementos simbólicos e como podemos interpretar corretamente essas mensagens proféticas à luz das Escrituras. O nosso tema de hoje é: Eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de começarmos o estudo da lição, vamos juntos nos colocar na presença de Deus em oração, pedindo que Ele nos conduza e nos dê sabedoria para entender a Sua palavra. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida e por esta oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Como Isaías, reconhecemos nossa fragilidade diante da Tua santidade. Ilumina nosso coração com a Tua luz, revela o que precisa ser transformado e purifica-nos com a brasa viva do Teu altar. Que o Teu Espírito Santo nos conduza neste estudo, dando-nos discernimento para entender os símbolos proféticos e coragem para responder ao Teu chamado. E quando ouvirmos a Tua voz perguntando: a quem enviarei? Que nossa resposta seja sincera: Eis-me aqui, envia-me a mim. Em nome de Jesus, amém. É sempre bom ter você aqui com a gente, nesse momento de reflexão, em que abrimos a Bíblia e também o coração. Hoje, quero começar com uma história simples, mas cheia de significado. Ela fala sobre luz. E, mais do que isso, fala sobre o que a luz revela. Imagine só. Uma igreja decidiu transformar um velho porão, escuro, meio esquecido, num espaço novo, agradável, para receber pessoas e fazer reuniões. E, como parte dessa renovação, instalaram luminárias novas, potentes, achando que aquilo daria mais beleza ao lugar. Mas algo inesperado aconteceu. Quando acenderam as luzes, ao invés de parecer mais bonito, o ambiente parecia ainda pior. As rachaduras nas paredes, a pintura descascando, as imperfeições do piso, tudo o que antes passava despercebido na penumbra, ficou à mostra. A luz não criou os defeitos, ela apenas os tornou visíveis. Isso me faz pensar na experiência do profeta Isaías. Ele teve uma visão grandiosa do trono de Deus, algo que tirou o fôlego. E diante daquela presença santa, gloriosa, ele não conseguiu esconder o que havia em seu coração. Com profundo arrependimento, ele declarou: Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, capítulo 6, verso 5. Isaías não estava apenas assustado, ele estava consciente. A luz da glória de Deus havia iluminado as profundezas da alma dele. E tudo aquilo que parecia estar escondido, agora estava claro. A verdade é que, se a gente fosse levado à presença visível do Senhor agora, também sentiríamos o mesmo. Sem máscaras, sem justificativas, a luz divina revela tudo. Não para nos envergonhar, mas para nos transformar. Agora é hora de ouvir diretamente do Senhor. O texto de hoje está em Isaías, capítulo 6 e versos 6 a 8. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso, a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui. Envia-me. Isaías compreendia que o pecado conduz à destruição, pois o salário do pecado é a morte. Ainda assim, em vez de nos deixar entregues a esse destino, Deus, em seu amor, nos atrai para si. Qual foi o impacto do encontro de Isaías com Deus? E por que esse momento foi tão significativo? Você já se sentiu pequeno diante da grandeza de Deus? Já se perguntou como alguém tão falho pode ser usado por Ele para uma missão tão nobre? Isaías teve uma visão poderosa. Ele viu o Senhor assentado em um trono alto e sublime, e aquilo o impactou profundamente. Diante da santidade de Deus, ele percebeu sua condição pecadora e disse:
Ai de mim, estou perdido. Mas Deus não o deixou naquela aflição. Então, um dos serafins, esses anjos que estão sempre ao redor do trono de Deus, voou até o altar, pegou uma brasa viva e tocou os lábios de Isaías. Essa brasa não era qualquer fogo. Era uma brasa tirada do altar. Muito provavelmente o altar de incenso, aquele onde se faziam orações de intercessão pelo povo. Apocalipse, capítulo 8, versos 3 e 4, nos ajuda a entender melhor. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Esse gesto, a brasa tocando os lábios, representava purificação. Isaías foi perdoado, limpo, restaurado. Agora ele estava pronto. Não apenas para permanecer diante do Senhor, mas para representar o próprio Deus diante do mundo. Ele não só foi perdoado, ele foi chamado. E respondeu ao chamado com coragem. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você já ouviu falar nos serafins? Na Bíblia, essa palavra carrega um significado forte. Aqueles que queimam. É como se sua presença estivesse sempre em chamas diante de Deus, irradiando luz e pureza. Interessante pensar nisso quando lembramos do ministério de João Batista. Jesus falou sobre ele de uma forma muito especial. Olha só o que está em João, capítulo 5, verso 35. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. João foi de fato uma lâmpada acesa. Uma voz no deserto, uma tocha apontando para a verdadeira luz do mundo. Mas não se engane, ele era humano, como eu e você, um pecador. Alguém que também precisava da graça e da salvação que tanto anunciava. Mesmo assim, Deus o chamou. Usou sua vida para um propósito sagrado. João não era a luz em si, mas apontava para aquele que é a luz, Jesus. E olha que impressionante. De certa forma, João realizou um papel semelhante ao dos serafins. Ele não era um anjo, claro, mas foi um mensageiro. Alguém que preparou o caminho para o Messias, como os serafins fazem ao proclamar a santidade de Deus e preparar a cena celestial para a presença divina. Jesus veio a este mundo como a expressão perfeita da glória do Pai. E, antes de sua manifestação pública, o Senhor enviou um profeta. Um homem. Um servo que ardia como uma chama, refletindo, mesmo que de forma limitada, a luz de Cristo. Hoje, nosso coração será tocado por uma mensagem inspiradora, retirada do The Bible Echo, publicada no dia 18 de setembro de 1899, e escrita pela serva do Senhor, Ellen White. Vamos refletir juntos sobre um chamado que ecoa através dos tempos, um convite direto do céu ao nosso coração. Em todas as épocas da história, Deus tem levantado homens e mulheres dispostos a fazer a sua vontade. Ele não deixou o mundo sem testemunhas, sem luz, sem esperança. Sempre houve aqueles que responderam ao chamado divino com fé e prontidão. O texto que meditamos hoje nos lembra desse chamado eterno, dessa pergunta que ainda ressoa do trono celestial: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa pergunta não é dirigida a um grupo específico, a uma elite espiritual. Ela é feita a todos, é feita a mim e a você. E quando essa voz divina chama, há uma resposta que atravessa os séculos, cheia de entrega e coragem. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não chama apenas os capacitados, Ele capacita os que estão dispostos. Ellen White afirma que o Senhor habilita cada homem e cada mulher que coopera com o seu poder divino. Isso é maravilhoso. Isso nos lembra de que o nosso sucesso na missão não depende exclusivamente de nossos talentos ou habilidades, mas da nossa entrega, da nossa disposição de ir. Você já pensou nisso? Quando dizemos sim a Deus, Ele nos reveste com a sua armadura. Ele nos dá talento, coragem, perseverança, fé e o tato espiritual necessário para agir com sabedoria. Não estamos sozinhos na missão. O Espírito Santo é nosso companheiro fiel. A mensagem continua dizendo:
que há um grande trabalho a ser feito no mundo. Isso é evidente, não é mesmo? Vivemos tempos desafiadores e as pessoas ao nosso redor estão sedentas de esperança. Quem levará essa esperança? Quem anunciará que Jesus breve voltará? Deus continua chamando, e os seus filhos e filhas continuarão respondendo com amor: Eis-me aqui, envia-me a mim. Querido ouvinte, talvez você esteja se perguntando: mas será que Deus pode mesmo me usar? A resposta é um sonoro e amoroso sim. Ele quer usar você no seu lar, no seu trabalho, na igreja, nas redes sociais. Ele quer usar sua vida como um farol de luz. O mundo precisa ouvir o aviso, e Deus conta com você. Quando o chamado vier, e ele virá, que a sua resposta seja clara, firme e cheia de fé. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor fortaleça o seu coração e lhe conceda sabedoria e coragem para responder ao seu chamado com alegria. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. No próximo encontro, vamos explorar o tema Os Dois Querubins. Reserve um momento especial para ouvir e refletir. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo episódio. Maranata! O Senhor logo vem.